Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Pod Bicha, o podcast da Bicha da Justiça. Eu sou Bruna Andrade, sua anfitriã, e hoje eu trouxe uma convidada mais do que especial. Estava na minha lista de desejos há bastante tempo e eu não poderia deixar de chamá-la nessa segunda temporada do Pod Bicha, tá? A minha convidada, ela é bissexual, é psicóloga de formação, fundadora e CEO do Vale PCD, aí vocês já sabem quem são, né? LinkedIn Top Voice, cofundadora da primeira parada do Orgulho PCD do Brasil, fundadora da primeira festa pensada em acessibilidade com protagonismo PCD, ativista PCD e LGBTQIAP+, especialista em acessibilidade, diversidade e inclusão, consultora de acessibilidade em mídias, espaços, eventos e festivais, responsável por coordenar o acesso das pessoas com deficiência no Festival do Futuro e, além disso, é formada em Direitos Humanos. Seja muito bem-vinda, Priscila Siqueira. Que textão, hein? Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui também. Que bom. Eu só queria fazer uma coisa que é super importante. Claro. Sempre que eu me apresento, Por favor. eu acho importante me autodescrever, né? Para quem está assistindo, para quem tem baixa visão, para pessoas cegas também. Então, eu sou a Pri, eu sou de Recife, eu sou uma mulher com nanismo, eu tenho 1,22 de altura, minha pele é branca. Nesse momento, eu estou usando uma calça marrom, um body preto, meu cabelo é vermelho curto, eu estou usando um óculos de grau de armação roxa e meu sinal em libras, para quem entende, é esse aqui. Olha ela, toda maravilhosa. Eu vou aproveitar, deixa e também fazer a minha autodescrição. Acho isso extremamente importante, principalmente quando a gente vai pautar questões relacionadas, né, a pessoas com baixa visibilidade, pessoas com deficiência. Muito obrigada por trazer essa importância para a gente. Então, eu sou uma mulher lésbica, uma mulher cisgênera, tenho 1,71 m, cabelos curtos, meu cabelo é castanho, meus olhos também são castanhos, eu sou branca. E hoje eu estou vestindo aqui um blazer terracota. É uma cor de terra, tá? E uma blusa meio branca e um adereço verde. Eu tenho muita dificuldade com as cores, eu sempre paro para pensar nas cores, né? Mas essa sou eu e esse é o que eu estou vestindo hoje, me apresentando. Muito bem. Pri, obrigada demais por ter aceitado o convite, né? Eu acho que esse é um papo extremamente importante, principalmente quando a gente fala de diversidade e inclusão. A pauta PCD ainda é uma pauta muito invisibilizada, né? Mesmo diante da gente que trabalha com diversidade e inclusão, que está na militância referente ao público LGBTQIAP+, eu percebo que de todas as questões, né, de diversidade e inclusão, de todas as minorias, a pauta PCD ainda é um mistério, é algo muito distante da realidade das pessoas que não têm deficiência, e aí fazendo a meia-culpa, né, da pessoa que não tem deficiência, falta um pouco também de interesse em aprofundar em relação a essas questões, né? Então, de fato, muito obrigada por ter vindo. Eu já queria começar perguntando para você qual que é a pauta, qual que é a importância de nós, pessoas, né, LGBTQIAP+, e aí você também está nesse recorte, da gente se preocupar e começar a aprofundar na militância PCD, na pauta PCD. Bruna, o Vale PCD ele existe por um motivo, né? Eu, enquanto pessoa com deficiência LGBT, quando eu ia numa balada, quando eu ia num debate, eu nunca via ninguém falar sobre a gente. Eu me via muito sozinha olhando para o lado, né? Famoso teste do pescoço. Você vira, só tem você. Sim. Então, as pessoas não percebem a variedade de corpos que tem nessas siglas. Sim. A letra I também é super invisibilizada, Sim. independente de ter deficiência ou não. E, assim, pessoas com deficiência têm sexualidade, têm identidade de gênero, a gente é diverso também, dentro da diversidade. Sim. Né? E as pessoas não pensam sobre isso, justamente porque a gente recebe caixinhas durante a nossa vida de que a gente é um anjo, que não sente desejo, que não pode se relacionar. Então, realmente não colocam a gente nem na caixinha heterossexual, né? Sim.
A gente realmente é só aquele corpo defeituoso socialmente visto. Sim. Então, o Vale PCD e outras ONGs também que existem por aí, a gente está nessa frente justamente para quebrar esses estereótipos sociais que colocam na gente. É bem desafiador, é bem difícil, mas pelo tempo que eu tenho de Vale PCD estando nessa frente, eu tenho muito orgulho de ter conseguido fazer algumas pessoas perceberem que a gente existe, né? Eu acho que estar aqui hoje também é um pouco disso. Com certeza. Vou dar alguns passinhos para trás, vou lá na origem da Pri, né? Você nasce em Recife, você nasceu em Recife e morou em Recife a vida inteira. Morei em Recife a vida inteira, por 30 anos. Uau, já tá com 30? Já tô com 30. Olha, Meu aniversário foi dia 19 de março, tô me acostumando com isso ainda. Tem carinha de... Falar carinha de anjo. Não, tem carinha de pessoa mais nova, com certeza. Carinha de Anjo era uma novela que eu adorava quando era criança, o SBT. Tá vendo? Mas só para fazer uma analogia pelo que você falou, né? Da questão do anjo especificamente. E aí você nasce numa família com uma estrutura heterocisnormativa? Ou como que era a sua composição familiar? Minha família inteira é heterocisnormativa. A única pessoa realmente desviante sou eu. Sim. Mas o meu pai também é uma pessoa com deficiência, então eu me via muito nele, mas a gente não conversava sobre isso, né? Ele me falava muito sobre ser forte, enfrentar a vida e tudo mais, mas realmente sentar e conversar sobre essas barreiras, sobre vivências e tudo, a gente nunca fez. Eu senti muita falta disso, então eu me vi sem muitas pessoas com deficiência ao meu redor, né? Então, eu ligava a televisão, por exemplo, colocava no Pânico na TV, que era muito assistido, né, nessa época, e a gente via pessoas com nanismo sendo ridicularizadas, né? Sim. Era isso que eu tinha como exemplo para mim. Seu pai também também tinha nanismo? Meu pai também tem nanismo. Ele é professor, inclusive, né? Convive com pessoas diversas, assim, mas a gente nunca conversou. E aí ligar a TV e ver a minha deficiência dessa forma era difícil para mim, né? Porque como é que eu me via? Como uma pessoa que não tinha espaço para ser levada a sério socialmente. Sim. Eu também não tinha convivência com outras pessoas com deficiência, com outras crianças com deficiência. Eu era a pessoa limitada no meu grupinho de amigos, né? Era assim que me viam, café com leite o tempo todo. Mas foi muito importante para mim, assim, começar a faculdade, né? Sair dessa redoma que me colocaram na minha família, porque eu não tive adolescência, eu não tive essas fases que todo mundo passa. Sim. Né? Minha vivência foi completamente diferente. Eu comecei a me entender e a realmente formar uma identidade depois dos 20 anos, quando eu comecei a frequentar espaços LGBTs, frequentar baladas, conhecer novas pessoas e realmente firmar minha sexualidade, firmar minha identidade. Mas ainda assim, era difícil para mim, né? Porque, como eu falei, olhar para o lado, não ver pessoas como eu demorei muito para encontrar outras pessoas com deficiência nesses espaços. Era muito difícil a gente se esbarrar, né? Até que eu encontrei Emanuel. Emanuel foi a pessoa que fundou o Vale PCD comigo, levei a ideia para ele comprou e estamos juntos até hoje. Mas para me reconhecer enquanto uma pessoa com deficiência, me dar esse nome mesmo, foi todo um processo. Eu precisei desconstruir muita coisa. Com quantos anos você teve essa consciência que você era uma pessoa com deficiência? 25. Uau! Que interessante! 25. Não que eu não soubesse, mas realmente me assumi uma pessoa com deficiência, porque a gente sempre percebe isso como uma coisa feia, né? Como uma coisa que está errada, como uma coisa que tem que ser consertada. E eu não me via como uma coisa que tem que ser consertada, sabe? Era bem difícil, assim. E aí eu tive que desconstruir tudo isso para entender que o erro não estava em mim. O erro estava na sociedade, em como ela é construída. Sim. Com certeza. E a sexualidade, a construção da sexualidade também vem depois dos 20, depois que você já está na faculdade. É mais ou menos uma conscientização quase que no mesmo período ali, em relação à sua sexualidade, em relação a ser uma pessoa com deficiência. Isso, conhecendo novas pessoas, né, indo para novos lugares, expandindo assim minha percepção de mundo, pesquisando mais também. Eu descobri o que era capacitismo com a Mariana Torquato no YouTube. Uau. Sabe? Ela meio que me abriu portas assim para entender que aquilo que eu passava não era uma coisa
inerente a mim, mas era uma questão social mesmo. E como que foi a sua infância e adolescência, nesse convívio escolar, né? Foi um convívio escolar dentro de uma escola tradicional, corriqueira, até porque não se tem mais diferenciação entre pessoas com deficiência, como acontecia lá atrás, na época dos nossos pais, né? Então, foi uma convivência dentro de uma escola tradicional, dentro do modelo tradicional, e convivendo com pessoas que não têm deficiência, certo? Certo. Como foi para você? Como que foi essa construção para você? Como foi sua experiência? Compartilha com a gente. Como eu te falei, meu pai é uma pessoa com deficiência e é professor, então ele foi meu professor também. Eu Ah, tive muitos professores com deficiência, assim, na minha trajetória, mas eu não vi outros colegas de turma, né, com deficiência. Então, assim, eu era a única pessoa que estava ali, que era diferente, tratada diferente. Não foi fácil, né? Não foi fácil, mas eu entendia isso como uma coisa comum e que tinha que ser desse jeito mesmo, porque não se falava em inclusão. sim. Não se falava em acessibilidade para mim, eu sempre tive que me virar. Até na época da faculdade mesmo, sabe, as pessoas não pensavam no que era melhor para mim, não conversavam comigo sobre isso. Acho que acessibilidade atitudinal faltou demais assim na minha vida. Perfeito, perfeito. E de onde veio o Vale PCD? Foi justamente disso. Acho que primeiramente por falta de oportunidade, porque eu me formei em psicologia em 2019. E psicologia, para você atender nessa época, era um tabu fazer de forma remota, né? Tinha que ser presencial. Sim. Tinha que ser presencial e assim, eu tenho baixa mobilidade, eu não ando de ônibus, não tinha dinheiro para alugar um espaço para começar também, não tinha recurso, né? E aí eu pensei, poxa, e agora? Vou fazer o que da minha vida? Eu também não acreditava que uma pessoa com deficiência podia atender na clínica, porque eu nunca vi PCD formado em psicologia atendendo. Como é que as pessoas vão me levar a sério? As pessoas vão querer se consultar comigo? Então era um tabu muito grande. E aí, Isso em 2019. 2019, antes da pandemia, era tudo desse jeito. A gente não entendia o mundo remoto como uma possibilidade, Sim, né? sim. E aí me formei, me vi perdida. Eu tenho a sorte de ter uma família conservadora, mas que me apoia, de certa forma. Pelo menos até essa época financeiramente era uma realidade. Sim. Então eu consegui parar um pouco para pensar no que é que eu ia fazer da minha vida, né? Estava procurando alguns empregos por fora, em outras áreas. E aí eu encontrei uma publi no Instagram da Todos Brasil. Legal. O que é Você não que conhece a era? Todes? A Todes é uma ONG de impacto social e que trabalha justamente com o público LGBTQIAP+. Exatamente. Eu não conhecia a Todos, tá? Eu conheci por essa publi. Ok. Era uma chamada para o Embaixadores, que era um Sim. programa para formar jovens líderes LGBTs, né? Em cada cidade, assim, do Brasil. E era remoto, gratuito. Sim. E eu pensei, olha, que coisa legal, quero muito aprender mais sobre a comunidade, quero me entrosar, conhecer novas pessoas, e não vou ter que sair de casa para isso, né? E me inscrevi, e aí eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria ter um diferencial aí. Eu pensei, poxa, eu tenho certeza que ninguém vai falar de pessoas com deficiência aqui. Então, eu vou colocar na minha inscrição que eu quero falar sobre isso. E aí eu fui para entrevista, eu passei na entrevista, não achei que ia passar. Porque nessa época eu era uma pessoa muito retraída, eu não me posicionava tanto, enfim, era totalmente diferente do que eu sou hoje. Mas eu passei na entrevista e eu comecei a ter as aulas, eram encontros semanais. E no final do Embaixadores tinha que entregar um projeto que resolvesse alguma dor da comunidade. Legal. Então eu pensei muito no que eu ia fazer, pensei demais no que eu ia fazer. E aí eu conversei com o Emanuel, lá de Recife. Falta alguma coisa para as pessoas com deficiência LGBTQIA+, porque eu nunca vi. Eu sempre senti falta de uma comunidade que falasse sobre isso, que me acolhesse, que me entendesse, né? Fazia pesquisas e nunca vi ninguém falar sobre isso, a não ser alguns influenciadores assim, esporadicamente, mas uma comunidade mesmo que eu pudesse me encontrar. Nunca vi. Vamos fazer? Aí ele falou, vamos fazer. E a nossa ideia inicial pelo Vale PCD era criar um mapeamento, porque assim, como eu te falei, né, sair de casa e socializar com pessoas foi o que me tornou quem eu sou hoje. Sim. Foi o que me fez realmente formar a minha identidade. Então, poxa, muitas pessoas não conseguem fazer isso por barreiras sociais, por barreiras arquitetônicas, muitas barreiras.
Principalmente de não saber o que vai encontrar quando sair de casa. Se vai ser realmente inacessível, se vai conseguir permanecer, como é que vai ser para voltar, como é que vai ser para chegar. Tem todo esse problema logístico que pessoas sem deficiência não pensam. Sim. Mas para a gente é muito difícil. E aí vamos criar um mapeamento que as pessoas podem cadastrar um local lá, falar se é acessível ou não, postar fotos, outras pessoas podem avaliar também. Mas aí não tinha um recorte LGBTQIA+. Tinha. Já nasceu teve, com já esse nasceu recorte. Assim, tá, isso. ok. Baladas, bares, espaços LGBTs. Ok. Tá? E virou o nosso sonho fazer esse mapeamento. A gente começou a desenvolver, eu apresentei o Vale PCD no pitch aqui em São Paulo, né, no encerramento da Todes. E virou nosso sonho, a gente conseguiu também o incentivo financeiro, R$3.000 para conseguir impulsionar o Vale PCD, iniciar. Só que eu tive um pequeno problema que chama pandemia. Sim, muita gente teve. Lancei o Vale PCD mesmo em março de 2020, na mesma semana que começou o lockdown. Nossa! E a ideia do mapeamento meio que foi por água abaixo, né? Porque as pessoas não engajaram tanto assim, estava todo mundo super perdido em como ia ser a vida, a gente não conseguiu tanto engajamento como a gente achava que ia ter. Então, o mapeamento ficou de lado por um tempo. A gente começou a investir em outras coisas, em conteúdo, em outros projetos também que poderiam ajudar a nossa comunidade. Eu realmente tive que aprender a falar em frente à câmera, eu tinha muita vergonha, eu tinha muita dificuldade. Não tinha nenhum recurso também, né? Mas fazia assim mesmo. Sim. Até chegar hoje em dia que eu consigo fazer da forma melhor, assim. Você ainda tem dificuldade? Às vezes. Tem. Às vezes tem. Sempre fica um pouquinho. A gente vai tolerando a câmera, sabe? Mas isso. Tem uma desenvoltura, mas não é um processo fácil. E aí aprendi a criar conteúdo, né? Criei laços com muita gente também. Outras pessoas se aproximaram do Vale PCD para construir junto, tanto que hoje em dia é uma comunidade realmente muito grande. E foi pelo Vale PCD que eu descobri que eu podia ser psicóloga. Ah, que legal! Então você exerce a psicologia? Não, ok. Mas tudo bem. Vamos chegar lá. Não seja ansiosa, Bruna. O que foi que aconteceu? Março 2020, quando eu fiz o Vale PCD, eu estava também no processo da minha mãe com câncer de mama. E no final do ano ela faleceu. E no começo de 2021, um amigo também faleceu, ele faleceu de Covid. Então, foi uma época que eu fiquei, assim, muito perdida, mas foi o propósito que me fez realmente continuar, né? Porque se eu parasse para sentir o que estava acontecendo, eu não sei se eu ia dar conta. Sim. Mas eu busquei ajuda psicológica e foi nessa época que eu conheci um projeto que me acolheu de forma gratuita. E eu fiz terapia com uma pessoa por mais ou menos 3 semanas, até que ela não entendia a pauta PCD, ela falou isso para mim, não conseguia entender, não conseguia cuidar de mim e me largou. De forma muito brusca. E aí eu consegui continuar nesse projeto, fui encaminhada para outra pessoa que está comigo até hoje, inclusive Gustavo, um beijo. Eu sei que ele estuda a pauta hoje em dia, me acolhe super bem, assim, me deu muita força para continuar. E foi por causa disso também que eu entendi que, eu estou sendo atendida online. Pessoas com deficiência não são compreendidas. Então, eu estou aqui, eu tenho diploma, eu tenho recurso de internet, por que não atender as pessoas da minha comunidade, né? Que precisam de alguém que respeite a pauta, que estude a pauta. Então, eu abri o psicoterapia com outra pessoa de um grupo de estudo que a gente tinha. A gente buscou outras pessoas também para contribuírem. Hoje em dia eu tenho essa equipe. Eu parei de atender depois de algum tempo, mas eu tenho a equipe que eu ainda estou olhando, estou liderando junto com outras pessoas que atendem pessoas LGBTs, atendem pessoas com deficiência, os 2 recortes, né? E aí é muito gratificante porque, assim, é o projeto que eu mais tenho orgulho do Vale PCD. É um projeto do Vale PCD. Do Vale PCD. Foi o que me colocou no mercado de trabalho, que me deu chance também de ter a minha grana de forma independente. E é o que salva a vida de muita gente, porque eu recebo muitas mensagens, né, falando sobre não ter encontrado acolhimento em outros espaços, mas ter encontrado no Vale PCD.
Que legal, que legal. E aí o Vale PCD é uma ONG, é uma empresa de impacto social. Como que funciona, né, o Vale PCD e mais especificamente também a clínica, né? É um projeto em que é um projeto como uma clínica particular, as pessoas elas pagam pela terapia. Como que funciona? Faz o seu jabá, eu acho que é importante fazer o jabá. Então, vamos lá. O Vale PCD nasceu como um coletivo e a gente conseguiu registrar como uma ONG no ano passado. A gente tem um ano de ONG. Acho muito importante, né, ter tudo regulamentado para a gente conseguir se inscrever em editais, ter mais impacto também, ter mais visibilidade, enfim. Eu atuo no Brasil inteiro pelo Vale PCD. A gente faz acessibilidade em evento. A gente tem nossa própria festa, como você leu aí na minha bio. A gente colaborou por um tempo com a Parada PCD também. A gente fundou junto com o Quilombo PCD. E a psicoterapia ele funciona de forma remota para o Brasil inteiro também. É uma terapia de valor social. Então, a gente atende pelo valor combinado com aquela pessoa que vai ser atendida. Sim. Então, dentro das possibilidades de cada um, tanto do terapeuta quanto do paciente. Sim. Eu atendia muitas pessoas de graça quando eu comecei, né? Porque eu entendo dificuldades financeiras de pessoas com deficiência. O nosso propósito é que um dia a gente tenha patrocínio, tenha recurso para atender todo mundo de forma 100% gratuita. Sim. Ainda não chegamos lá, mas a psicoterapia nesse momento é o sustento prioritário assim de muitos psicólogos da gente. Eu vou até usar a câmera aqui para poder deixar isso bem claro, tá, gente? Não é porque a pessoa faz um trabalho de impacto social que o trabalho precisa ser gratuito. Porque por trás daquele projeto de impacto social tem um profissional que estudou para isso, um profissional que paga as contas, tem boletos para pagar e tem família também, tá? Então, antes de parar para criticar, e eu sei que as pessoas criticam muito os projetos de impacto social que não são gratuitos, né? Antes disso, para e pensa se você o que você está fazendo pela comunidade, né? Se você está só reclamando das pessoas que estão fazendo ou se você realmente está contribuindo. Mais importante, se você tem feito um trabalho gratuito. Porque uma vez que você não está fazendo o trabalho gratuito, por que você espera que as outras pessoas façam? Tá? Então, quando a gente fala de trabalho de impacto social, a gente está falando de pessoas que se prepararam para poder atender aquele recorte, se especializaram nisso. E aí, quando vocês procuram essas pessoas, como é o caso, né, da Pri, vocês não podem fazer isso na expectativa de que seja um trabalho gratuito, porque a pessoa está ali prestando um serviço. Por mais acessível que seja, ela está prestando um serviço, e um serviço de qualidade, porque é um serviço especializado, que se você fosse pagar por um profissional fora dessa rede, além de pagar mais caro, você ia correr o risco de sofrer preconceito. Faltou é a falta de acolhimento e visibilidade para a gente. Quando a gente fala sobre o nosso recorte, muitas pessoas não acolhem, não chegam junto, não colocam a gente em evidência também. Eu vou em alguns movimentos e eu vejo gritos antirracistas, antimachistas, anti-LGBTfóbicos, ninguém fala de capacitismo. Então, eu acho que enquanto a gente não chegar, pelo menos nessa visibilidade para a gente não consegue muita coisa. Ainda falta uma abertura para o tema. Por mais que eu entenda que a gente já avançou um pouco, ainda falta muito, muito, assim. A gente começou a ter visibilidade realmente em 2020, sabe? A pauta PCD no geral, não só no meio LGBT, mas visibilidade mesmo a partir de 2020 por conta das redes sociais, por conta do impulsionamento da internet, desse boom que a pandemia deu para criadores de conteúdo. Eu acho que ainda falta muito, está muito recente. Sim, é verdade. A gente está falando de coisas que são problemas, que são dores, mas também existem coisas positivas na vida da Pri, certo? Não existe só BO, existe uma história positiva também. Eu queria que você me contasse uma história que você se recorda com afetividade positiva da sua infância ou da adolescência. Perguntas difíceis, né? Perguntas difíceis. Por quê? Sabe por que eu faço essa pergunta?
Porque as pessoas acham que porque a gente é uma minoria, que a gente só vive tristezas, violências. E não, a vida realmente é difícil, a gente tem pautas que precisam ser trabalhadas, mas a gente também tem histórias bonitas, histórias positivas, sabe? E aí a pessoa que está do outro lado, ela precisa se agarrar na possibilidade que a vida pode ser boa também. Ela não pode ser só coisas ruins, né? Então, da sua história, da sua infância, adolescente, da adolescência, o que você de história, o que você lembra que você fala assim, nossa, isso daqui me faz lembrar de uma infância, de uma adolescência, sob o ponto de vista positivo? Tá, você me lembrou de uma coisa muito legal. Pode não ser maravilhosa para quem está ouvindo, mas... É para você, não é para as pessoas. Quando eu era criança, eu sempre levava um bolo para comemorar alguma data especial na escola. Dia das Crianças, por exemplo. A minha tia que mora comigo, né, ela que me criou basicamente até hoje, ela fazia um bolo de chocolate, ela colocava muitos doces em cima, muito pirulito, muita coisa assim. A gente levava para a escola para compartilhar com os meus amigos de lá. E era muito legal, assim. Eu percebia que eu era acolhida em alguns momentos, sabe? Eu não sofri bullying prático, assim, eu não fui excluída. Algumas coisas aconteciam, mas não era uma coisa de rotina, eu era acolhida pelos colegas. Sim. Era importante. Ah, que delícia. Eu queria ser da sua turma. Uma coisa que não falta na minha casa é comida boa, É Bruna. mesmo? Com certeza. Oxe, então eu tava lá em Pernambuco esse final de semana. Eu fui para um evento para dar uma palestra lá. E aí eu adoro aquela terra, né? A comida ali é maravilhosa. Só pede para Minas, né, gente? Porque eu sou mineira, tem que defender o meu. Minas eu nunca fui, mas eu quero muito conhecer. Então, é um bom lugar para se comer também. Mas a sua terra realmente tem uma comida maravilhosa. Eu, quando estiver lá em Recife, vou te dar um toque. Quem sabe eu não como um bolo. Por favor, bolo nunca falta na minha casa. E eu adoro bolo. Mas vamos lá, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tá. Dentro dessa trajetória, né, do Vale PCD, e dentro desse trabalho que você tem feito, né, nas empresas e nas redes sociais, e chegando em públicos que dificilmente, se a gente não tivesse essa projeção de rede, a gente não chegaria. Qual é a intervenção que você fez que gerou um impacto na vida de alguém que você mais significativo para você? Você fala assim, nossa, isso daqui eu fiz, isso atingiu fulano de tal, e isso para mim me trouxe, sabe aquela esperança de que a gente está fazendo a coisa certa, que a gente está de fato impactando positivamente a vida das pessoas? Assim, você tem algum caso específico que você possa contar, né, evidentemente, que você fala, isso daqui eu tenho orgulho de ter participado dessa construção e do impacto que eu, através do meu trabalho, através da minha militância, consegui gerar? Duas coisas. Olha que delícia, duas. Não são cases assim isolados, mas são gerais, tá? Acho que, como eu te falei, a psicoterapia é meu maior orgulho hoje, porque realmente tem impacto em muita gente. Não são mensagens esporádicas, são rotina. São pessoas que chegam, olha, eu estava pensando em tirar a vida, Sim. mas aqui eu fui acolhida e eu consegui me recuperar, mudar de ideia, né? Consegui melhorar. Isso é muito bom. Realmente é uma coisa que, se não tivesse psicoterapia, eu não sei o que seria dessas pessoas, infelizmente. E eu tenho muito orgulho também da parte de evento do Vale PCD, porque a gente consegue acessibilizar espaços e muitas pessoas falam que, se não fosse isso, não poderiam sair de casa, não poderiam curtir como todo mundo, não teriam bons momentos. Então, são duas coisas gratificantes que a gente faz todos os dias, que, para mim, vale a pena, tudo vale a pena. E como é que surgiu essa ideia dos eventos? Como que funciona o trabalho de vocês direcionados a essa perspectiva de eventos, tanto das quanto da própria parada, né, que é a primeira parada com esse foco, né, no Brasil? É a primeira, não é? É a única, né? Okay. Por hora. Então, me abriram essa porta lá em Recife
uma pessoa em 2021, né? Os eventos tinham começado a voltar e ela queria acessibilizar o espaço dela, então ela me chamou para colaborar junto com a equipe do Vale PCD. Eu não entendia nada de evento nessa época, eu fui para dar um suporte, para observar, para entender melhor. E a partir disso eu quis entrar nessa área, estudei cada vez mais, né? Engajei em outros eventos, fui contratada por outros eventos, criei uma experiência muito grande, até pensar que, olha, estão colocando a gente ali num canto, estão fazendo uma coisa para pessoas com deficiência, mas não tem uma festa para pessoas com deficiência. Sim. Né? Sim, é não verdade. tem uma festa que pense 100% em acessibilidade, que seja feita realmente pra gente. Uhum. Foi por isso que eu fiz, no ano passado, a primeira festa acessível do Brasil, né? Em Recife. Em Recife. Ela chama Valitude. Adorei. É. Os nomes são criativos. Fiz em Recife a primeira edição, porque foi assim, 3 anos de Vale PCD e meu aniversário. Uhum. A gente fez a primeira festa e deu super certo, todo mundo adorou, foi um sucesso. E fui estendendo, né? Fiz de São João, fiz de Halloween, fiz um aqui em São Paulo também, em dezembro do ano passado. E é muito bom, assim, que todo mundo pode se divertir junto, realmente. Não tá bom pra você, a gente adapta aqui, acessibiliza e vai aprendendo junto. Eu quero muito que ela cresça, que eu consiga levar para mais espaços aqui pro Brasil todo. Acho que todo mundo tem que participar de uma Valitude um dia para entender o que realmente é inclusão. Sobre a parada, é justamente um momento que a gente tem para ter senso de comunidade, né? Para a gente tirar essa percepção de que não dá para ter orgulho de quem você é, porque você é uma pessoa com deficiência. Então, a gente se entende enquanto pessoas que podem se unir e que podem se orgulhar das suas características, Sim. do que colocam no mundo, né, dos seus amigos. Uhum. Pessoas aliadas também podem colar com a gente, é super importante esse apoio. Uhum. A gente fez São Paulo, a gente fez Salvador, fez Recife. E o pessoal tem muita coisa para entregar por aí, Brasil afora, né? O Vale PCD fundou, ajudou a fundar, contribuiu muito. A gente não faz mais parte agora, mas eu estou muito feliz do que tem sido construído e eu espero que entreguem cada vez mais por aí. Ah, que massa. Vamos tentar tangibilizar aqui para o nosso público que está passando por um letramento anticapacitista, né? Levando em consideração que o nosso público não sabe nada e tem boa vontade de começar esse processo de aprendizado para que a gente consiga trazer aliados, né, para a causa especificamente. Quando a gente fala de uma festa focada em acessibilidade para pessoas com deficiência, tangibilizando isso, o que é na prática gerar essa acessibilidade? Porque, por exemplo, eu acredito que as pessoas tenham muita facilidade de entender sobre a questão das rampas, né? Posso estar falando bobagem. A questão das rampas para gerar acessibilidade, né, das pessoas que ali utilizam a cadeira de rodas. Eu acredito que tem as questões referentes, né, ao piso para gerar acessibilidade às pessoas com deficiência visual, baixa visibilidade. Mas, de um modo geral, tangibilizando isso, do que a gente está falando que é necessário fazer estruturalmente para gerar essa acessibilidade no que diz respeito às festas, à farra. Bora lá. O que é que as pessoas pensam quando pensam em pessoas com deficiência? É um homem branco na cadeira de rodas. Sim. 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 Então, para essa pessoa ter acesso a uma festa, uma rampa é o suficiente. Sim. Não é só isso. A acessibilidade tem 7, 8 dimensões, tem muita coisa. Mas, para mim, a primeira barreira que tem que ser quebrada é a questão atitudinal. Se você não tem pessoas ao seu redor que repensam a deficiência, que repensam a forma como te tratam, você não vai conseguir quebrar a barreira arquitetônica, que é a barreira dos espaços. Ok. Então, assim, uma equipe tem consciência de que pessoas com deficiência são consumidoras, né? Okay. Ela vai começar a repensar o espaço que ela tem para oferecer para a gente. Sim. Então, não é só rampa, não é só piso, também é banheiro adaptado, também é uma equipe treinada para receber a gente, né? Para ajudar a gente. Sim. Também é entender pessoas neurodiversas, a gente precisa entender a questão das luzes, a questão do volume do som,
A gente tem que entender lugar para sentar, para pessoas de baixa mobilidade. Sim. A gente tem que saber também não isolar, né? Porque geralmente o que é que acontece? Se faz em eventos grandes, se coloca uma área PCD no canto da festa, que não se dá atenção para aquela área ali, fica completamente jogada. É igual shows, né? Exato. Mas com uma equipe realmente treinada, isso muda, isso vira outra coisa. A intenção da nossa festa é essa, é prestar atenção no que as pessoas não estão prestando atenção, para que todo mundo possa conviver junto ali e celebrar junto o que está acontecendo. Legal. Para uma consultoria mais específica, por favor, contrate o Vale PCD. Exatamente. Para consultoria, se você quer levar a festa para a sua cidade, entre em contato com o Vale PCD. A gente já deu aqui um spoilerzinho do que pode ser, então eles vão poder te auxiliar dentro desse processo da implementação da festa acessível na sua cidade, tá bom? E quais são os próximos passos, Pri? Quando você pensa no melhor cenário do seu trabalho no Vale PCD e do seu trabalho enquanto dentro dessa estrutura toda, nessa perspectiva do atendimento psicológico, essa perspectiva das festas, o conjunto todo, o que você projeta para o futuro, assim, no melhor cenário? Para que a gente possa sonhar junto. Melhor cenário. Eu espero que a minha festa não seja a única festa que se preocupa em colocar todo mundo para dançar junto, sabe? Eu acho que isso é obrigação de todos os eventos. A gente não tem que ter uma festa pensada no protagonismo PCD. Eu acho que dá para todo mundo curtir junto em algum momento, tem que acontecer. Acho que é questão de consciência. Eu espero que a gente consiga ocupar cada vez mais espaços, que as pessoas reconheçam o nosso poder, né, de forma criativa no mercado de trabalho, nosso poder na diversidade, que a gente tem muito. Eu gravei um vídeo esses dias falando que a gente precisa ter oportunidade e poder de escolha. Eu acho que a gente tem que escolher o espaço que a gente quer acessar, o espaço que a gente quer estar, e não estar só onde a gente pode ir. Sim. Eu acho que meu futuro ideal é esse. É não me preocupar se eu vou conseguir acessar um lugar, mas já sair de casa sabendo que eu vou, sabe? É isso. Muito incrível, muito incrível. E sobre a perspectiva da sexualidade, que a gente trouxe isso lá no começo, né, em relação aos corpos PCDs não serem compreendidos sob uma perspectiva sexual, desde quando você se compreendeu enquanto uma pessoa PCD, e esse é um processo realmente de autopercepção até hoje, você acha que a gente está caminhando para uma nova perspectiva, para uma perspectiva adequada desses corpos, ou a gente ainda está muito no básico e as pessoas PCDs ainda têm muita dificuldade dentro desses processos de relacionamentos, né, sexuais, afetivos, etc. É os dois. A gente está muito na base e as pessoas têm muita dificuldade de compreender, mas a gente está avançando. Muito devagar, mas a gente está avançando. Eu sou otimista. Eu prefiro ser otimista. Prefere É para isso que eu trabalho. Não é? Né? É para mudar esse cenário. Prefere ver o copo meio cheio. Com certeza. Eu também sou dessas. Eu prefiro enxergar as possibilidades e não as objeções, né? Exato. E para você, Pri, qual é o futuro da Pri? Não da militância, não da pauta, não do PCD, Vale PCD. Eu sempre confundo. Do Vale PCD. Você, qual que é a sua projeção de melhor cenário? Você fala assim, olha, se isso daqui acontecer, eu me sinto realizada enquanto pessoa, enquanto profissional, olhando uma perspectiva sua, e não do movimento e não da militância. Essa é a pergunta mais difícil da minha vida. Eita! Mas é difícil. Porque muita coisa que eu sou e que eu tenho hoje, eu não sabia que eu sonhava. Eu sonhei quando eu comecei a alcançar, quando começou a chegar até mim. Então, o que eu espero do futuro é que mais coisas continuem chegando e que eu continue aberta para receber. Falta essa projeção por falta justamente de referências.
É isso? Tem muito caminho que eu tô abrindo, né? Tem muita porta que eu tô chutando, tem muita porta que eu tô criando. Sim. Com um pedaço de giz, assim. Tô desenhando e tacando a perna, sabe? Sim. Eu tô construindo o meu caminho, assim. Eu não tenho uma coisa onde eu quero chegar. Eu só tô indo. Mas eu sei desviar do que não é pra mim também. Não é só caminhar. Legal. Essa consciência é muito importante sobre o que não quer. Exato. Não só em relação ao que se quer, mas principalmente em relação ao que não se quer. Né? Você sabe por que chama pó de bicha? Por quê? Porque a bicha pode? Também. A bicha pode, ela sempre pode. Mas tem uma outra natureza também, que é o pó da bicha, a purpurina. E a purpurina, trazendo a simbologia, a purpurina é aquilo que tem de melhor. E aí, eu faço essa pergunta sempre, né? Para você, o que é o melhor, o suprassumo de ser LGBT? E para você, o que é o melhor, o suprassumo de ser uma pessoa com deficiência? São duas respostas diferentes, porque são dois recortes diferentes. O que é o pó de bicha para você enquanto uma pessoa LGBT e o pó de bicha enquanto uma pessoa com deficiência? Deixa eu pensar. Enquanto uma pessoa com deficiência é me perceber com características únicas, entender que realmente todo mundo é diferente e gostar muito da minha diferença. Eu aprendi a gostar do meu bracinho. Eu acho que é isso. Né? Me diferenciar, me destacar. Eu não gostava de me destacar, mas eu aprendi a gostar. E é muito bom aparecer. Eu quero realmente aparecer. Enquanto LGBT... Deixa eu ver. Também eu acho que é pensar em possibilidades. Acho que é não precisar me encaixar naquilo que me colocaram como papel de gênero, como quanto papel de sexualidade que me tiraram, né? Eu acho que é sair de tudo isso, estar aberta ao que está no meu caminho, a me relacionar com diversas pessoas. Assumir esse papel de divergente. Isso. Muito massa, muito massa. A gente já está caminhando para o final. Ah, que pena. Queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo em relação à importância de se ter aliados LGBTQIAP+, e não LGBTQIAP+, nessa construção da pauta das pessoas com deficiência e o que nós podemos fazer de forma prática para auxiliar esse processo, né, de luta, de conquista, eu não gosto da palavra luta, de conquista de direitos e de espaços. Bruna, preste atenção, o recorte PCD, ele está presente em todas as diversidades. Sim. É a única que está presente em tudo. Então, você não sabe o dia de amanhã. Não é para assustar ninguém, tá? Mas todo mundo pode se tornar uma pessoa com deficiência. Sim. Mas, para além disso, a acessibilidade beneficia todas as pessoas, não é só sobre a gente. Eu acho que a gente não consegue lutar sozinho para alcançar alguma coisa. A gente precisa realmente de aliados. E são esses aliados que conseguem impulsionar e levar a gente para algum lugar. Porque a gente ainda está minorizado, ainda está marginalizado. E as pessoas que têm privilégios têm esse dever, né? Não é uma caridade, é um dever de colocar a gente lá em cima também. Então, por favor, sigam pessoas com deficiência, aprendam mais sobre esse recorte, fortaleçam a gente, que eu tenho certeza que vão criar um vínculo muito grande com essa pauta também. E eu acho isso muito legal, que você me trouxe uma perspectiva prática de seguirmos pessoas com deficiência, darmos visibilidade para pessoas com deficiência. Isso é diferente, gente, da gente se entender como um salvador das pessoas com deficiência. Acho que esse é o ponto central. Se a gente já fizer, enquanto pessoas que não têm deficiência, se a gente conseguir gerar esse protagonismo da pauta para pessoas com deficiência, a gente já vai estar ajudando bastante
E é uma coisa tão simples de fazer, gente. A gente está falando sobre isso o tempo todo, né? O que falta é realmente ter a nossa voz ampliada, não que a gente não tenha voz, a gente tem voz. Falta ser ampliada pelas pessoas que estão lá podendo fazer muito, mas não estão fazendo. É verdade. É sobre isso. Quer deixar seu jabá final? Que é o quê? Sigam a página no Instagram, qual que é o arroba? O arroba é PCD Vale? Sim, porque eu não consegui o oficial. Mas o nome é Vale PCD, tá? Ok. E Prisciqueira também, eu vou passar para poder colocar aqui embaixo, Perfeito, que é bem difícil. Vai estar na descrição aqui do vídeo, os arrobas direitinho. Estou aberta no LinkedIn, então qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer conversa também, por favor, me procurem. Tem um telefone para as pessoas entrarem em contato para te contratar? Por favor, não. Manda por e-mail, o e-mail vai estar aqui também. Telefone eu não aguento mais. Excelente, excelente, muito boa essa. Pri, obrigada por ter topado, obrigada por essa aula. Eu sei que não é seu trabalho educar a sociedade, mas que privilégio poder ser contemplada com seus ensinamentos aqui, né? Espero que as pessoas que estejam nos assistindo tenham essa virada de chave também, para que elas possam, sim, né, ajudar dentro desse processo com a visibilidade que vocês merecem, que vocês precisam. Conte conosco, enquanto Bicha da Justiça, no que a gente puder ser útil, né, e ajudar. A gente está aqui de portas abertas. Não se acanhe em demandar, que a gente vai ter o maior prazer de poder auxiliar vocês dentro desse processo, tá? E você quer deixar alguma mensagem final? Tô feliz, tô ótima. Tô muito grata pelo espaço também, viu? Que bom. Pra mim, uma parceria fechada já. Pode Fechou. contar com o Vale PCD também. Hashtag fechou a parceria. Com certeza vamos contar sim. A gente vai fazer coisas muito bonitas juntas. Tenho certeza disso. E você que está aí nos assistindo, aquele pedido clássico que toda blogueira faz. Eu não poderia ser diferente. E aqui no caso sou youtuber, não sou nem blogueira, sou blogueira também. Mas aqui no caso, youtuber. Então siga a gente, compartilha o vídeo, segue também a página do Vale PCD, comenta aqui embaixo o que você achou, comenta se você é uma pessoa com deficiência, comenta também, deixa pra gente sugestões de ações que a gente pode tomar, né, para poder ajudar dentro desse processo. E até semana que vem com o Pod Bicha, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, com um convidado diferente. Um beijo para vocês e até semana que vem. Palminhas em libras.